Alguns jogadores estão dispostos a fazer de tudo para abalar a confiança do adversário. Para isso, eles organizam várias provocações e inventam truques psicológicos. No entanto, enquanto isso pode quebrar alguns, outros, pelo contrário, ganham motivação extra. Hoje vou contar a vocês sobre como alguns jogadores foram alcançados pela vingança e pelo karma por suas ações. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like. Inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Na quarta de final da Liga dos Campeões de 2021 entre Liverpool e Real Madrid em Anfield, o capitão dos Reds, James Milner, deu uma entrada muito dura contra o atacante dos merengues, Karim Benzema. O inglês foi direto com o pé e quase machucou o tornozelo do francês, mas felizmente tudo acabou bem. Porém, o companheiro de equipe de Benzema, Casemiro, manteve esse episódio em mente pelo restante da partida. Pouco depois, o brasileiro se vingou de Milner e literalmente o derrubou na lateral esquerda. Curiosamente, o técnico do Real, Zinedine Zidane, naquele momento, ficou apenas parado e sorriu. Anos antes, nas oitavas de final contra o Bayern, o atacante do Liverpool, Sadio Mané, não conseguiu aproveitar uma chance de gol contra os bávaros no primeiro jogo em Anfield, tendo a bola tirada de seus pés. E Joshua Kimmich propositalmente começou a comemorar para impactar psicologicamente o adversário. Mas em resposta, Mané apenas sorriu. Algumas semanas depois, no jogo de volta, ele mostrou ao alemão que não deveria ser subestimado. O jogador aproveitou um erro grosseiro da defesa do Bayern e do goleiro Manuel Neuer, e depois disso, mandou a bola para as redes de maneira debochada. No final, o Liverpool avançou e os bávaros foram eliminados do torneio nas oitavas de final pela primeira vez desde 2011. Na temporada 2020-2021 da Premier League, em um jogo fora de casa do Manchester United contra o Newcastle, ocorreu um episódio bastante interessante. O ponta Ryan Fraser, em um dos lances, jogou muito duro contra o defensor dos Red Devils, Alex Telles, mas o árbitro não marcou falta após a colisão. No entanto, Cristiano Ronaldo decidiu não deixar o ato do escocês impune. O português correu do outro lado do campo e, em alta velocidade, literalmente atropelou Fraser, que imediatamente caiu no gramado. O que vocês acham? Cristiano agiu corretamente ao vingar seu companheiro de equipe? Em uma partida do campeonato turco, durante um ataque de uma das equipes, um atacante que estava em uma posição vantajosa na frente do gol pediu um passe de seu companheiro, mas foi ignorado, e este último decidiu chutar. Quando o goleiro defendeu o chute, o atacante que estava em frente ao gol começou a se irritar e gesticular, mas ao receber a bola do rebote do goleiro, não conseguiu acertar o gol vazio e acertou o defensor. Como podemos chamar isso senão de karma? O defensor do Liverpool, Virgil van Dijk, já se destacou muitas vezes por suas atitudes arrogantes. Por exemplo, em um jogo contra o Chelsea em Stamford Bridge na temporada 2019-20, após um duelo bem-sucedido com N'Golo Kanté, ele olhou para o francês com desdém. Porém, em uma partida entre as seleções da Holanda e da Noruega, o defensor foi atingido pelo karma na forma do atacante Erling Haaland. Além de marcar um gol humilhante contra os holandeses, o atacante norueguês em um dos lances ainda quebrou o dedo de Van Dijk. Claro, isso não pode ser chamado de vingança direta, mas este episódio demonstra que até os grandes jogadores não podem agir com arrogância em relação aos adversários. Caso contrário, eles próprios podem acabar em uma situação semelhante. A autoconfiança excessiva de Sérgio Ramos no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões da temporada 2018-19 contra o Ajax possivelmente custou ao Real Madrid a passagem para a próxima fase. No final do jogo, onde os merengues venceram por 2-1 fora de casa, o capitão do time recebeu intencionalmente um cartão amarelo por uma falta em Kasper Dolberg. O espanhol estava confiante de que seus companheiros de equipe se sairiam bem sem ele no jogo de volta e queria estar disponível para as quartas de final sem risco de suspensão. Ramos admitiu isso mais tarde, resultando em uma suspensão de 2 jogos. No entanto, a previsão de Ramos estava completamente errada. No jogo de volta, o Ajax esmagou o Real Madrid no Santiago Bernabéu por 4-1, interrompendo a série de 3 vitórias consecutivas na Liga dos Campeões. É interessante pensar no que Ramos sentiu ao assistir a esse jogo. Com os jogadores do Liverpool ainda não acabou. Na final do Mundial de Clubes contra o Flamengo, o lateral brasileiro Rafinha segurou o atacante Sadio Mané para impedir que ele escapasse em um contra-ataque. O senegalês reagiu de forma acalorada e, em resposta, empurrou o adversário, derrubando ele no gramado. O árbitro considerou o comportamento de Mané inaceitável e, por isso, o advertiu com um cartão amarelo. No entanto, seu companheiro de equipe Andrew Robertson se mostrou mais rancoroso do que o senegalês. Pouco depois, o lateral propositalmente derrubou Rafinha em uma jogada onde o brasileiro já tinha se livrado da bola há algum tempo.
Na carreira de Virgil, também houve momentos em que ele teve que se vingar. Um desses ocorreu no jogo das quartas de final da Liga dos Campeões no Etihad contra o Manchester City na temporada 2017-18, quando o holandês estava com a bola na lateral esquerda e o atacante dos Citizens, Raheem Sterling, o empurrou e o fez cometer um erro, mas o árbitro não marcou a falta. Mais tarde, o inglês recebeu um passe de volta de seu companheiro e deu um passe para Gabriel Jesus, que marcou em Loris Karius. Pouco depois, Van Dijk conseguiu se vingar de Sterling. Após uma entrada limpa, o holandês derrubou o adversário e começou a se levantar, o que provocou a indignação de Sterling e uma resposta agressiva. Infelizmente para Van Dijk, a provocação não foi bem sucedida, pois o árbitro não expulsou Raheem de campo. O jogador da seleção do Irã, Said Ezatolahi, jogou de forma muito dura contra Ricardo Quaresma na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 contra Portugal. No entanto, sua entrada foi limpa e por isso o árbitro não interrompeu o jogo, mas Quaresma já não se importava. O atacante, primeiro irritado pela dor, se levantou do gramado e na primeira oportunidade entrou com toda a raiva em Ezatolahi e por isso recebeu um cartão amarelo do árbitro. Durante seu tempo no Real Madrid, Sérgio Ramos sempre gostou de provocar os jogadores do Barcelona no El Clásico. Na temporada 2017-18, a vítima do espanhol foi o atacante do Barça, Luis Suárez. Durante um ataque perigoso dos catalães, o defensor deu uma rasteira no uruguaio e o derrubou no gramado. Após isso, Sérgio se aproximou do atacante e, acusando-o de simulação, tentou levantá-lo. Suárez não gostou da atitude e começou a discutir com Ramos. No entanto, essas discussões não levaram a nada. Mas pouco depois, Lionel Messi vingou seu companheiro. Quando Ramos estava na lateral esquerda, o argentino deu uma entrada dura no agressor de Suárez e assim recebeu um cartão amarelo. Na temporada 2016-17, o Lyon sofreu uma derrota muito amarga no derby contra o Saint-Étienne. Além dos verdes terem vencido por 2-0, os jogadores do Lyon não conseguiram controlar suas emoções e terminaram o jogo com 2 expulsões. Primeiro, Maxime Gonalon deixou o campo por comportamento antidesportivo e depois o meio-campista Corentin Tolisso foi expulso por uma entrada dura. No entanto, 4 meses depois, o Lyon se vingou plenamente de seus algozes. Em um novo derby fora de casa contra o Saint-Étienne, os Gones esmagaram os adversários por 5-0. O atacante Nabil Fekir comemorou um dos gols de maneira bastante provocativa, tirando a camisa e mostrando seu nome para os torcedores do Saint-Étienne. Os fãs ficaram tão furiosos que invadiram o estádio, mas felizmente ninguém se feriu na confusão. Em uma partida entre as seleções do Brasil e da Argentina, o meio-campista Leandro Paredes reagiu intensamente à tentativa de Felipe Coutinho de dar uma entrada arriscada contra seu ex-companheiro de equipe Lionel Messi. Os jogadores começaram uma discussão acalorada, mas depois Coutinho encontrou sua própria maneira de se vingar. Durante um dos ataques da seleção brasileira, o meio-campista deixou seu oponente em apuros passando a bola entre suas pernas. Um pouco depois, Daniel Alves também puniu o argentino. Ao lateral, bastou apenas fazer uma finta para que o argentino, sem entender nada, caísse no gramado. O atacante do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, na temporada 2012-13, foi vítima de um jogo muito duro por parte do defensor do Levante, David Navarro. Em um duelo com o adversário, o português levou uma cotovelada no olho, mas o árbitro ignorou o incidente. Como resultado, Ronaldo teve que continuar jogando com um grande inchaço, praticamente sem enxergar com um olho. Enquanto os médicos o atendiam, os torcedores do Levante o vaiavam impiedosamente. Mas logo depois, Ronaldo conseguiu se vingar, e para isso ele precisou de apenas um olho. Após uma cobrança de falta de Xabi Alonso, Cristiano habilmente aproveitou um erro do defensor e colocou a bola na rede do Levante. Esse caso demonstra bem que é melhor não irritar Messi. No primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2018-19 entre Manchester United e Barcelona, o defensor dos Red Devils, Chris Smalling, tentou de todas as maneiras conter o atacante dos catalães Lionel Messi. Antes do jogo, Chris e seus companheiros afirmaram que não se concentrariam apenas em Messi. Por exemplo, Smalling disse em uma entrevista: "O Léo tem uma fraqueza que só eu conheço", e provavelmente a tática incluía ações não relacionadas ao futebol. Em alguns momentos, o inglês não hesitou em agir de maneira bastante rude. Em um dos lances, Smalling exagerou e em um confronto com o argentino quebrou seu nariz. Claro, pode-se dizer que Chris fez isso sem querer e Léo não ficou bravo com o inglês. Mas isso não é verdade. E aqui está um momento que não foi transmitido que prova completamente isso. Após o jogo, Scott McTominay pediu a Sérgio Romero, compatriota de Messi, para pedir a camisa de Lionel. Segundo Scott, inicialmente Léo recusou, pois achava que foi McTominay quem quebrou seu nariz. Romero voltou a falar com Scott, que afirmou que não tinha sido ele, e finalmente McTominay conseguiu a camisa de Messi, o que ele mostrou nas redes sociais. E como entendemos dessa entrevista de McTominay, Léo certamente guardou rancor contra Smalling.
No Old Trafford, Messi não conseguiu marcar, mas se vingou totalmente do agressor no jogo de volta no Camp Nou. Primeiro, o atacante balançou as redes de De Gea, após cortar para o centro a partir da lateral e chutar no canto distante justamente sob a marcação de Smalling. Na segunda vez, ele claramente foi ajudado pelo goleiro. O chute de Messi não foi dos mais difíceis, mas De Gea cometeu um erro grosseiro e deixou a bola passar por baixo do braço. Curiosamente, após o primeiro jogo, Smalling disse: "Conversamos depois do jogo e apertamos as mãos. Ele sabia que foi um acidente." Mas Chris esqueceu de mencionar que apertou a mão de Messi quando o argentino não sabia quem era o verdadeiro culpado. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!